Fala galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre figuras semelhantes, triângulos semelhantes e algumas consequências como o teorema fundamental da semelhança, beleza? Então, o que são duas figuras semelhantes, dois polígonos semelhantes? Onde nós achamos figuras semelhantes no nosso cotidiano? Por exemplo, mapa, né? Se você tem um mapa, você pode fazer uma ampliação desse mapa ou uma diminuição desse mapa, certo? Daí surge a ideia de escalas, certo? As escalas também podem ser trabalhadas, só que a gente não vai aprofundar muito essa ideia aqui hoje, né? A gente tem pouco tempo para estar discutindo sobre isso, beleza? Então, voltando para a ideia de figuras semelhantes, nós podemos usar também como exemplo o movimento que você usa para fazer o zoom no seu celular ou então na sua TV, no seu computador. E esse movimento de zoom, ele trabalha diretamente com a ideia de figuras semelhantes, porque essas figuras elas mantêm as suas características, ampliando em todos os sentidos. Nessa ideia que a gente está pegando como referencial ampliação horizontal e ampliação vertical. Quando você dá o zoom, acontece isso. Ao mesmo tempo, a ampliação está sendo dada horizontalmente e verticalmente. Então, dado essa breve explicação sobre figuras semelhantes, nós vamos tratar agora de uma questão que envolve essa ideia. Beleza? Vamos lá. Indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas, certo? Então, a primeira afirmação é o seguinte: dois retângulos quaisquer são semelhantes? A segunda: dois círculos quaisquer são semelhantes? A terceira: dois triângulos retângulos quaisquer são semelhantes? Quarta: dois triângulos equiláteros quaisquer são semelhantes? Quinta: dois trapézios retângulos quaisquer são semelhantes? E a sexta: dois losangos quaisquer são semelhantes. Daí, como é que eu vou encontrar essa razão de semelhança nesses exemplos, né? No caso dos retângulos, no caso do círculo e das outras situações, certo? Então a gente pensa um pouco e tenta resolver através de contra-exemplos. Os contra-exemplos fazem com que a gente consiga mostrar que tais situações são verdadeiras ou falsas, certo? O primeiro caso, que é a situação de que ele coloca sempre, né? Ou seja, quaisquer retângulos são semelhantes, a gente pode colocar, por exemplo, uma ideia, um caso, né? E a partir desse caso analisar a situação. Eu coloquei o seguinte: um retângulo com medidas 5 e 3, que é o retângulo ABCD, e outro retângulo com medidas 10 e 9. Se a razão de semelhança existir entre essas duas figuras, então as duas são semelhantes. Se não existir, então a gente já, através de um dos casos, já consegue mostrar que isso é falso. Então aí percebemos o seguinte: 5, 3, 10 e 9. Para fazer uma proporção, nós podemos pegar o lado maior do primeiro retângulo e o lado maior do segundo retângulo. E, consequentemente, depois, o lado menor com o outro lado menor. Aí, nós teríamos o seguinte: PQ dividido por AB, nós teríamos 10 sobre 5. Que quando você faz essa divisão, resultado 2. Analisando as outras dimensões, nós temos o seguinte, né? BC e QR. QR dividido por BC. 9, 3. Que dividindo, nós teremos
3. Como os resultados são distintos, 2 e 3, significa que essas duas figuras elas não são semelhantes, né? E pelo fato de um dos casos não satisfazer a afirmação, concluímos que essa afirmação ela é falsa. Hoje está calor. Então, falar de figuras semelhantes, a gente também Então, os exercícios anteriores vocês podem resolver e podem mostrar dizendo se são verdadeiros ou falsos e mandarem para mim, beleza? Daí, sobre a ideia de figuras semelhantes, né, ainda podemos analisar outras possibilidades, só que por conta de tempo a gente tem que otimizar essa ideia. Agora falando um pouco sobre semelhanças de triângulos, né? Então, o triângulo é uma figura que é estudada nessa ideia de semelhanças, e a partir dessas semelhanças são tratados outros aspectos nos triângulos, o que é o caso das relações métricas e é o caso também do uso da trigonometria no triângulo retângulo. Então, essa ideia de semelhança ela vai ser importante para a gente trabalhar futuramente nos outros conteúdos. O que dois triângulos precisam ter para serem semelhantes? Certo? Primeira coisa, os ângulos eles têm que possuir a mesma medida, e a segunda coisa é que os lados homólogos eles sejam proporcionais, né? Lados homólogos sejam proporcionais, certo? Então, duas figuras são semelhantes quando nós temos essas duas características: ângulos iguais e lados proporcionais. Então agora eu vou falar um pouco sobre o teorema fundamental da semelhança. Então, toda reta paralela ao lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, usando o teorema fundamental da semelhança, nós temos o seguinte exemplo. Tu tem um triângulo ABC e um triângulo construído dentro dele, ADE. Na questão ele diz que os segmentos DE e BC são paralelos, certo? E ele quer saber a medida de x. Ora, nós temos o seguinte: se esses dois lados são paralelos, o DE e o BC, nós já podemos usar o seguinte argumento, que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, usando aquelas ideias de ângulo que nós falamos há pouco. E, se eles são semelhantes, podemos utilizar o teorema para resolver a situação. Se eu pegar do maior para o menor, nós temos uma proporção, mas também podemos pegar do menor para o maior, que o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, podemos pegar, né, já dito que os dois triângulos são semelhantes, podemos dizer que 6 dividido, por exemplo, por 8 é igual, né, a essa medida, 6 mais 3 dividido por x. O que eu fiz? Se são triângulos semelhantes, existe uma razão de semelhança. Então, se eu pegar, né, ó, essa medida AD dividir por essa medida DE, 6 sobre 8, é a mesma coisa de eu pegar essa medida completa, AB, e dividir por BC. Por isso ficou 6 mais 3, certo? Temos ainda o seguinte, né? Nós podemos simplificar e chegar em um resultado, ok? Então, resolvendo essa proporção aqui, nós temos o seguinte: 6x igual a 9 vezes 8, meios pelos extremos. Temos também que 9 vezes 8, 72.
6x72. E, dividindo ambos os lados da igualdade por 6, nós teríamos que o x é 72 dividido por 6, gera 12. Gente, para finalizar agora o vídeo, eu proponho, depois dessas breves explicações, alguns questionamentos para vocês resolverem. Lembrando que no início do vídeo eu tinha colocado alguns itens para vocês resolverem, então resolvam esses itens, certo? E essas outras questões que eu vou estar propondo aqui agora, beleza? Bom trabalho!